A sua empresa vai falir ainda no primeiro ano. Ou melhor, a empresa de 1/5 de vocês que estão assistindo esse vídeo vai falir ainda no primeiro ano. É isso que as estatísticas falam. Mas você faz parte das estatísticas? Segundo uma pesquisa do Serasa, 20% das empresas que abrem no Brasil fecham ainda no primeiro ano, ou seja, 1/5 delas. E 50% das empresas vão à falência até o seu 5º ano, ou seja, metade das empresas vão falir até o seu 5º ano. Meu nome é Ronaldo Pimentel e vamos falar um pouco nesse vídeo sobre quais são alguns dos principais motivos práticos que fazem com que essas empresas no Brasil venham à falência e vamos ver por que eles não são tão rasos e simples assim. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque tem vídeo novo toda terça-feira e vem comigo. O primeiro motivo que faz com que as pequenas empresas no Brasil vão à falência é um motivo da gestão de pessoas. Gerir pessoas não é simplesmente você contratar um RH ou você simplesmente sair contratando sem mais nem menos. Você tem que ter um trabalho com aqueles funcionários, um trabalho com aquelas pessoas. E essas pessoas, nas regras do Brasil, o Brasil tem uma legislação específica só para direitos trabalhistas. E você tem que saber, você não precisa saber a lei de cor, isso é problema para os advogados. Mas você tem que saber quais são os direitos daqueles funcionários que você está contratando. Você tem que saber por que você vai gastar mais do que só o salário dele quando você contratar ele. Você tem que saber quais os turnos de horário onde seus funcionários vão trabalhar, se isso vai gerar algum impacto financeiro para você ou não. Você tem que saber quando que eles podem tirar férias, quando que eles podem sair de feriado, atestado. Você tem que saber essas coisas, porque se você não souber, você vai cometer um deslize e você vai se expor a um risco de um processo que pode virar um problema ainda maior e isso vai acabar destravando o caixa da sua empresa, vai te levar à falência e muitas vezes é isso que faz com que pequenos negócios que não estão planejados vão à falência muito rápido. E você também tem que tomar cuidado com esses direitos trabalhistas, essa gestão das pessoas que estão no seu negócio, que são seus funcionários, porque se você não souber também isso, você vai acabar ficando refém, porque você vai querer mandar aquele funcionário embora, mas você não tinha noção quanto custava uma rescisão do seu funcionário, ou você vai despreparadamente procurar um motivo para demitir um funcionário por justa causa, esperando economizar nisso, e isso vai deslanchar num processo trabalhista e você vai acabar perdendo mais do que você deveria porque você não fez isso da forma correta antes. Então, tome muito cuidado na gestão dos seus funcionários, na gestão das pessoas que estão envolvidas no seu negócio. O Brasil, sozinho, ele concentra 98% das ações trabalhistas do mundo. Segundo pesquisas do Tribunal Superior do Trabalho brasileiro, só em 2019 foram ajuizadas, ou seja, deram início a mais de 3 milhões de processos trabalhistas novos. E segundo dados, em 2019, abriram no Brasil 3 milhões de novas empresas, novos CNPJs, e 1 milhão fechou. Ou seja, você praticamente tem uma escala de um processo trabalhista para uma nova empresa. Então você está correndo esse risco e quanto mais você se precaver, quanto mais você souber gerir as pessoas do seu negócio e os direitos trabalhistas dela, menor o seu risco de ser processado e ir à falência por pequenas falhas. O segundo ponto que leva muitas dessas empresas a irem à falência tão prematuramente é o planejamento ineficaz. Muitas vezes as pessoas abrem uma empresa sem ter um plano de negócio, sem se planejar, sem ter uma noção de como elas vão atuar no mercado, como é que elas vão acionar as pessoas, quem vão ser seus fornecedores. Elas simplesmente pegam, vão na cara e na coragem, sem esse planejamento. E isso descarrilha em inúmeros problemas que muitas vezes o próprio empresário não sabe nem quais são ou como resolvê-los. E dentro disso, dentro do planejamento, você também acaba englobando a questão de você analisar toda aquela documentação, todos aqueles contratos que regem o seu negócio. A maioria dos negócios no Brasil, seja de prestação de serviços, seja de fornecimento de produtos, acaba interagindo com outros negócios, com fornecedores, com um proprietário de um imóvel que vai ser alugado para você montar a sua empresa. E todas essas relações, elas são regidas por contratos. Você vai ter contratos com todos eles. E você precisa ter noção do que está exposto naquele contrato. Muitas vezes você não pode modificar aquele contrato. Se você é uma pequena empresa, você não tem condições de negociar as cláusulas de um contrato com uma multinacional que vai te fornecer alguma bebida, algum serviço essencial. Mas não interessa, você ainda precisa pelo menos saber
de todos os pontos que estão expostos naquele contrato, para você saber o que você não pode fazer, porque às vezes você vai fazer algo que não pode, aquele fornecedor vai cortar do nada o contrato com você e você vai ser prejudicado, sendo que você nem sabia que estava previsto no contrato que aquela sua conduta era proibida. Você vai ter noção de quais são as coisas que você pode exigir daquela parte, porque muitas vezes esses fornecedores também tentam abusar, tentam passar por cima do contrato contra você e você acaba nem sabendo que você poderia estar exigindo algo deles. Então, com base em tudo isso, se você planejou o seu negócio, se você se precaveu quanto àqueles contratos, aquele planejamento quanto às suas relações além do seu negócio, é que você vai poder se planejar e tomar melhores decisões no dia a dia do seu negócio. Porque você vai saber as consequências, você vai saber o embasamento daquelas suas decisões, aqueles caminhos que você desejar percorrer, e com base nisso você vai estar muito mais confiante, você vai ter muito mais resultado naquelas decisões que você vai tomar no seu negócio. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo, que leva muitas empresas à falência, é o de não saber lidar com o seu cliente. O Brasil tem uma lei específica para proteger o seu cliente de você, que é o Código de Defesa do Consumidor, que eu sei que você já ouviu falar. E o Código de Defesa do Consumidor é ele que vai trazer para você também as regras que você vai ter que ter com o seu cliente. O que você tem que garantir para ele, qual que é a garantia legal que você é obrigado a dar sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Quais são as práticas que você não pode fazer, que são abusivas para o seu consumidor. Muitas são famosas, a venda casada, mas você tem que saber quais são essas práticas, para que você não acabe cometendo-as e sendo processado por isso, levando um prejuízo por causa disso, para que você saiba quais são as garantias que você tem que dar para o seu cliente, porque muitas vezes você acha que você está se dedicando a mais para o seu cliente, você está fazendo um agrado para ele, mas você não estava fazendo nada além de obedecer à lei. Então, tenha consciência de tudo isso que você tem que ter, de como você tem que lidar com aquele cliente, fora também do espectro da lei, como você tem que interagir com seu cliente, como você tem que agradar ele, como você tem que fidelizar ele. E também muitas pessoas, muitos profissionais, muitos grandes empresários têm uma máxima que é o contrário do que a gente fala aqui no Brasil. Então, muitas vezes, o cliente não tem sempre a razão. O próprio Steve Jobs falava isso desde o início, tanto é que ele desenvolveu o Mac e o iPhone do jeito que ele queria, porque ele sabia que o cliente dele não saberia usar o produto dele se não fosse feito do jeito que ele queria. Então é por isso que esses produtos da Apple são menos personalizáveis, porque ele queria entregar o produto dele do jeito que ele sabia que o cliente deveria usar. Então pense muito bem nisso também quando você for lidar com seus clientes. Então você viu que, na verdade, empreender requer muito jogo de cintura, porque muitas coisas a gente tem que fazer já ali no voo, já na prática, enquanto está tudo correndo. Mas isso não quer dizer que você não tenha que se planejar, tá sempre tentando prever o máximo possível, desde que isso não te impeça de fazer e de sair do lugar. E a gente tem que estar sempre aprendendo e absorvendo o máximo de experiência e conhecimento o possível, seja dos nossos próprios erros, seja dos erros dos outros, seja estudando e ampliando ainda mais essa nossa base de conhecimento para a gente empreender com mais segurança. Então, se você gostou das dicas aqui desse vídeo, desse conteúdo, e você acha que você já está mais confiante, que você não vai fazer parte das estatísticas do Serasa e vai lutar para que a sua empresa não vá à falência, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo toda terça-feira e eu estou tentando trazer o máximo de conteúdo para tornar o seu negócio mais seguro e você ter muito mais confiança na hora de empreender.